gravando, tá? E é importante a gente notar aqui, então, vocês colocarem o nome de vocês aqui. Alguns já colocaram o nome de vocês no chat. Já podem, quem não colocou, já ir colocando o nome para que nós possamos registrar isso aqui, tá? Outra questão que geralmente fica dúvida, né? São duas listas de presença que eu mando durante a aula, nos dois intervalos, tá? Então, não tem terceira lista, é só duas. Por quê? Cada lista vale duas presenças, ou duas faltas, evidentemente, né? Então, eu pego essa minha lista que eu mando para vocês e comparo com o que está aqui no bate-papo do chat. Tá? Então, é importante vocês colocarem o nome de vocês aqui no chat, né? Então, já vi que muitos colocaram aqui, mas é importante também vocês preencherem o nome de vocês na lista que eu mando, naquele formulário, tá? Porque aí eu comparo os dois para não provocar nenhum tipo de injustiça com quem está presente na sala de aula, tá ok? Então, feito essa observação, vamos à nossa apresentação. E hoje eu vou trabalhar o último capítulo antes da prova. Então, eu vou terminar hoje o capítulo que antecede a nossa avaliação. Então, eu vou começar com esse slide aqui. Vocês estão vendo meu slide na tela aí, né? Todo mundo está vendo aí? Alguém me confirma aí, por favor. Esse slide eu mostrei na aula passada. Nós terminamos um pouco à frente dele, mas eu queria voltar aqui à questão da dislexia. Tá? E a nossa ideia era discutir um pouco, separar dislexia da síndrome de Irlen. Tá? Lembrando que a dislexia é um distúrbio neurobiológico. Então, alguma coisa dentro do cérebro neural não está funcionando. E isso requer, então, em alguns casos, acompanhamento, em outros casos, algumas intervenções indiretas e até acompanhamento psicológico e neurológico. E em outros casos, em casos raríssimos, pode acontecer, mas quem vai diagnosticar isso é um psicólogo que vai poder indicar, inclusive, alguns remédios para facilitar lidar com a dislexia. O professor não pode fazer diagnóstico de dislexia. Ele pode observar e solicitar encaminhamentos para que um psicólogo faça a avaliação. O diagnóstico é feito por psicólogos, não por professores. Nós não somos preparados para isso. Então, esse é um ponto importante que nós não podemos deixar de frisar. Bom, aí o seguinte, nós temos... Oi. Alguém perguntou? Alguém quer falar? Posso ir para frente? Travou. Fonte, você está me ouvindo agora? Eu estou ouvindo. Você falou que o professor não pode diagnosticar, né? Certo. Diagnosticar, não. Então, a psicopedagoga pode? Ela tem essa autonomia? Não, ela pode encaminhar. O parecer vai ser sempre do psicólogo, nunca da pedagogia. A psicopedagoga, não. Nem da psicopedagoga. A psicopedagoga, ela tem maior formação no sentido de perceber isso e confirmar certas observações que o professor e o pedagogo pode fazer. Mas ele não tem condição de fazer, ela não tem condição de fazer diagnóstico. O diagnóstico é feito por psicólogo. Ah, tá. Então, para muitos casos, a psi vai ser só uma ponte para psicólogo. É ponte. Então. Geralmente, a equipe da escola ela vai trabalhar em conjunto com a psicóloga. Então, é por isso aí a importância da escola ter parceiros no campo da psicologia. Tá? Por quê?
porque é importantíssimo o diagnóstico. Só que o diagnóstico não pode ser dado por nós da educação. Nós não temos especialização nessa área. A não ser que você que vai ser psicólogo, que você é pedagoga e você também é psicóloga. Aí sim, você fez um curso de psicologia, tem o registro, aí você pode fazer o diagnóstico. Mas é sempre prudente, sempre, buscar ajuda de terceiros. Isso porque, gente, é uma situação de viver, de lidar com a vida dos outros, né? Não é uma coisa tão simples, né? E isso pode, inclusive, estigmatizar a pessoa, tá? Então, a dislexia, ela tem algumas características que nós, professores, podemos identificar, que é essas aí, ó. Leitura mais lenta, sempre mais lenta. A pessoa lê mais devagar, com mais dificuldade, tem dificuldade de aprender a ler, dificuldade com a linguagem, tá? Ela não consegue dizer as palavras de forma fluente e nem corretas, perfeitamente corretas, tá? Isso pode acontecer. Menor desempenho na memória verbal, as pessoas não conseguem fazer um vocabulário, reter um vocabulário mais rico, tá? Tem dificuldade com palavras novas, por exemplo. A palavra até simples, a palavra é variada de uma outra palavra que é conhecida, a pessoa agarra naquela palavra. Isso são sinais que a pessoa pode ter dislexia. Sinais, tá? Então, nem todo mundo que tem garra, quem tem dificuldade com palavra nova tem dislexia, mas isso é comum nas pessoas que têm dislexia. Dificuldade de compreensão do que se lê. A pessoa lê, mas a pessoa não consegue explicar o que está lendo. Isso daí é sinal de dislexia. Ele não compreende o que lê, tá? É lógico que quando você não tem um treinamento na leitura, quando você passa muito tempo sem ler, sem refletir, você perde a capacidade de compreensão do que está lendo. Você não consegue ir além do texto. Agora, dificuldade de compreensão do que se lê é contínua. Aí é resultado da dislexia. E necessidade de estratégias para facilitar a aprendizagem da leitura e tirar melhor proveito. Então, olha só, o trabalho do pedagogo e do psicopedagogo, junto com a psicóloga, é encontrar as melhores estratégias. Então, a dislexia hoje é um problema na educação brasileira. E nós temos um percentual grande de pessoas que são dislexas. Mas as pessoas dislexas podem aprender? Pode. Vai aprender a ler? Vai. Vai eliminar algumas dificuldades de linguagem? Também vai, desde que adote as estratégias para facilitar isso. Então, a pessoa dislexa, ela pode ter uma vida normal, muito próximo do normal. Ela vai ter algumas dificuldades maiores. Nos casos mais graves, é possível, e aí recomenda-se, o uso de medicamentos, mas sempre junto com o psiquiatra e com o psicólogo. A coisa nunca é sozinho. É uma equipe multidisciplinar para trabalhar esses casos. No Brasil, nós temos, inclusive, uma associação de pessoas dislexas. E eu acho importante vocês conhecerem. É só você entrar na internet e fazer a pesquisa sobre a dislexia no Brasil. Você vai encontrar um monte de informação sobre isso. Essa disfunção, digamos assim, ela já é mais conhecida, tá? Hoje, mais estudada. Agora, você imagina que pessoas do passado não conheciam isso, sofriam. Algumas apanhavam para aprender a ler, sendo que o problema é neural. Não é culpa da criança, né? Isso acontecia. Então, conhecer esses campos, essas coisas, é fundamental para o processo de educação. Por isso que o curso de pedagogia tem que ter informação sobre esse assunto, tá? E aí, gente, a neurociência ajuda muito nesse campo. Lembrando que quando a gente conhece esses distúrbios todos, né? No caso da dislexia, um distúrbio, a gente consegue
compreender o nosso aluno de forma mais criteriosa, digamos assim. Então, é importante você saber disso. Muito bem. Tá claro aí? Vamos lá, vamos para frente. E a outra questão é a síndrome de Irlen, né? A síndrome de Irlen, então, enquanto que dislexia é um distúrbio neurobiológico, ou seja, está associada a diversas partes do cérebro, enquanto que a pessoa normal, comum, vê as letras desse jeito, ó, né? Aqui o quadrinho mostrando isso, organizado, o cérebro do dislexo, ele vê tudo desorganizado. Então, veja bem, é por isso que tem dificuldade de leitura. Não há uma associação das palavras na visão do cérebro, que o cérebro promove dessas letras. Então, ele não consegue entender, ele não consegue compreender por que é assim. Enquanto que a pessoa normal, que tem um funcionamento normal dos neurônios, vê a coisa de forma mais organizada. Já a síndrome de Irlen não é distúrbio neurobiológico, ele não tem problema neurobiológico. O problema dele é justamente a quantidade de luz que afeta a percepção visual. Então, aqui nesse caso, é um problema ocular, no olho. A pessoa entra, a retina recebe muito mais luz e isso dificulta a leitura, isso dificulta a percepção das palavras, isso faz com que as palavras, os espaços em branco sejam vistos com maior intensidade do que os espaços em cores, por exemplo. É por isso que, às vezes, quem tem síndrome de Irlen tem que usar um óculos especial. Hoje, com um óculos, simplesmente com um óculos, a pessoa consegue resolver o problema de Irlen. A grande questão é o custo disso. Não é coisa barata. Então, infelizmente, e aí entra uma questão social. Por isso que a nossa disciplina chama mente, cérebro e sociedade. Se nós temos um país que há uma grande desigualdade social, muitas crianças pobres que sofrem da síndrome de Irlen serão prejudicadas em seu processo de ensino porque não têm condição de ter acesso a um óculos que possa ajudá-lo a ver e ler melhor. Então, a síndrome de Irlen está associado à quantidade de luz que o nosso olho, que o nosso cérebro enxerga. Lembrando que nós enxergamos com o cérebro, com a parte de trás do cérebro, que fica na parte occipital. A luz entra pela nossa retina, por isso que eu estou sem visão, porque a minha retina está tampada, o sangue que derramou tampou a minha retina, então eu não consigo ter luz, então eu não consigo acessar, o meu cérebro não está enxergando com o olho direito. Isso, se ficar muito tempo assim, é claro que o meu cérebro vai aprender a olhar tudo com o olho esquerdo. Ainda não consigo fazer isso, por isso está difícil esses dias ler, porque não consigo ainda lidar só com o olho esquerdo. Isso, com o tempo, devido à questão da plasticidade neural, isso vai ficar mais fácil se eu não houver tratamento, no meu caso. Então, é a mesma coisa aqui, o síndrome de Irlen é o contrário, é excesso de luz. E aí acontece, a criança não consegue ver. As letras dançam, as letras embaralham, as linhas não são retas. Então, a síndrome de Irlen é a questão ocular. É como o cérebro está enxergando. Não há uma falha neural. Por isso que usa-se um óculos. Beleza? Então, isso aí da aula passada. Eu terminei esse slide aí da aula passada. Agora vamos para a aula de hoje. Então, eu vou interromper aqui esse compartilhamento e vou buscar agora o outro slide. Aí eu peguei a livre de cara aqui. Vamos lá. Vamos pegar agora um outro compartilhamento para que vocês possam me acompanhar aqui. Deixa eu só fechar isso aqui. Aqui tem que fazer tudo primeiro, antes. Aqui. Bom,
O capítulo de hoje nosso deixa eu interromper. Vocês estão vendo minha tela não, estão? Acho que não. Caiu aqui. Espera lá. Volta. Hoje, o nosso tema é esse aqui, a fileira dos números. Hoje é matemática. Olha que interessante, né? Nós trabalhamos leitura e trabalhamos matemática. Detalhe importante, por que matemática e português são as matérias mais importantes na educação infantil e nos anos iniciais? Por quê? Muito simples. Se nós não desenvolvermos na criança a leitura e o conhecimento dos números, ela vai aprender geografia, matemática, biologia, química, física. Por quê? Porque todas essas demais matérias dependem da leitura e do conhecimento dos números. E aí, hoje, é lógico que eu combinei com o Marcos, né? O Marcos, ele foi esperto, nós combinamos, né? Por isso, mestre, tem um aplauso especial. O Marcos postou aí uma imagem na turma dele, e eu vou utilizá-la aqui, tá? Tudo combinado, né? Onde ele misturou um texto com números, tá? Foi, né? Tudo combinado, não foi, Marcos? Não foi combinado? Fala que foi, só. Ué. Hã? Fala que foi combinado, ué. Não, na hora que eu vi lá aquilo lá, eu lembrei de você na hora. Eu falei assim, eu tenho que postar, não tem jeito não. Pois é, e o pior, sabe, que era isso mesmo que eu ia falar mesmo hoje. Você tem uma parte da aula que é isso mesmo. E aí, sabe como é que é, né? Você aproveitou, você colocou, eu aproveitei a coisa, tá? Teve bom, tá? Teve ótimo. Mas é interessante isso, porque algumas regiões do cérebro que é utilizada para letras, para literatura, para leitura e para escrita, são as mesmas utilizadas para números. Tá? Então, essa ideia de que eu sou bom em matemática, eu não sou bom em português, isso aí é uma desculpa que nós damos a nós mesmos. Por quê? Porque nós temos as mesmas capacidades cerebrais de aprender matemática e aprender português. As mesmas. E vou dizer mais. Nós temos não só as mesmas capacidades e habilidades, nós temos os mesmos neurônios ou neurônios e neurotransmissores que fazem as mesmas funções. Então, os neurônios que desenvolvem a leitura são os mesmos neurônios que leem os números. Então, não tem desculpa, não. Na realidade, é que nós não aprendemos direito de matemática, temos dificuldade com os números, e aí nós encontramos uma desculpa. Não, eu sou bom em literatura, não sou bom em matemática. Tá? Você pode ser bom nos dois, se você quiser. Basta você acreditar nisso. Tá? Então, é interessante, porque, em termos de neurociência, não há diferença. Tá? Vocês vão ver que várias regiões do cérebro são os mesmos, tá? Que fazem as mesmas funções. Mas vamos lá. Fileira dos números. Vamos começar nesse capítulo. Esse é um capítulo já na reta final. Falta só mais 3 capítulos para terminar o livro. Né? Com isso, nós lemos um livro inteiro no semestre. E aí, esses 3 capítulos será da terceira etapa. Tá? Então, hoje eu encerro isso. Na semana que vem, nós não temos aula, né? Semana que vem, nós temos o feriado e nós temos um recesso escolar. Na outra semana, nós temos aula e depois, na terça-feira e na quarta, começa a prova. Tá? Então, nós temos mais uma aula, na véspera do início das provas, nós temos mais uma aula de neurociência. E nessa aula eu farei a revisão geral. Tá? Eu vou fazer uma atividade para vocês aqui, com atividades, mandar para vocês, e nós vamos fazer uma revisão geral na nossa próxima aula, tá? Antes da prova. Ok? Então, vamos lá. Fileira dos números. Assim como a linguagem falada, a capacidade de reconhecer e lidar com quantidades existe em nosso cérebro. Isso é natural. Existe uma estrutura neural preparada em nosso cérebro. Então,
Para isso, tá? Para você reconhecer quantidades, não estou falando conhecer números não, gente. Cuidado com isso. Toda criança, já com 5 meses de idade para frente, já tem capacidade de reconhecer e de lidar com quantidades. Quantidade é uma coisa, número é outra coisa. Tá? Isso tem a ver, quantidade tem a ver com espaço, ocupação no espaço. Então, quantidade é uma coisa, matemática é outra coisa. A matemática é um artifício nosso, que nós desenvolvemos, para determinar quantidades diferentes. Entendeu agora aí? Então, quando nós trabalhamos com isso, então, olha só, olha que legal. Todo mundo, então, já nasce, no nosso cérebro, existe uma estrutura neural que nos capacita a perceber, reconhecer e lidar com essas quantidades, com a noção de quantidades. O conceito de quantidade matemático aprendemos depois, no processo de alfabetização. Tá? Esse é um primeiro ponto. Bebês pequenos já conseguem identificar quantidades. Não sabem contar, porque não conhecem os números. Estes, assim como as letras, têm que ser aprendidos, tanto os números como as letras. Então, é fácil você guardar. Um número é um símbolo. Um número é uma letra, gente. E isso tem que ser aprendido na fase que você aprende a leitura. E é a partir desses números, nós diferenciamos quantidades. Agora, o que é importante saber é que quantidade por si só, a noção de quantidade, a criança já consegue identificar. O bebê de 5, 6 meses já consegue identificar isso. E aí o texto, inclusive, de vocês fala o seguinte, olha, se você mostra para a criança uma certa quantidade, por exemplo, de objetos, e lida com aqueles objetos um tempinho, depois você esconde um ou outro, a criança fica observando e achando algo estranho, alguma coisa aconteceu. Ou seja, ela percebe que as quantidades não são as mesmas mais. Então, ela percebeu a questão da quantidade. Ela só não sabe contar quantos que sumiu, quanto desapareceu, mas ela percebe que desapareceu alguma coisa. Tá? É nesse sentido. Então, esse é um ponto importante. Continuando. No entanto, não é exclusividade dos humanos. Os animais também possuem a capacidade de identificar quantidades e fazer comparações. O texto, inclusive, vai citar um exemplo dos macacos. Por exemplo, o macaco tem que saber, por exemplo, a quantidade de bananas que tem num cacho, porque para ele isso é vital. Então, ele vai escolher o cacho maior, porque isso é a sobrevivência dele. Então, alguns animais, o pombo, por exemplo, o cachorro, o gato, ele tem noção de quantidade também. Então, essa ideia de perceber, identificar quantidades não é exclusividade humana. Ela está presente no ser humano, mas também está presente em alguns animais. Então, isso é importante porque parece-nos, e pelo que eu tenho lido também sobre esse assunto, tenho até um texto que fala isso, que eu encontrei no Cielo, que essa noção de quantidades parece ser um elemento essencial para a sobrevivência das espécies. Ou seja, não só os humanos, não só os animais, mas os humanos também, perceber certas quantidades, mesmo não conhecendo a letra.
nem não conhecendo o número específico da quantidade, né? Isso para ele é vital. Uma pessoa que não aprendeu a ler e escrever, ele sabe que objeto é maior, que objeto é menor, que tamanhos ele precisa para ele construir certas coisas e fazer determinadas coisas, mesmo não sabendo matemática. Ele tem noção de quantidades. Por quê? Porque isso refere-se à noção de espaço, de espacialidade. Tá? E aí é que entra essa noção de espacialidade, quem dá a ele é alguns neurônios do cérebro, que está justamente localizado na parte da visão, né, do lobo occipital e em comunicação com o lobo parietal. Então é importante saber isso. Tá? Frisei bem isso porque não é isso que diferencia os humanos dos animais. A questão do humano agora é que nós produzimos uma certa cultura e esse conhecimento cultural que nós produzimos ao longo dos anos, nós conseguimos transmitir às gerações futuras. E é isso que nos dá esta humanidade. A humanidade é dada também pela cultura nossa. Tá? Não é por exclusividade do nosso cérebro. É lógico que o nosso cérebro é mais evoluído em alguns aspectos que em outros animais. Bom, nós somos tão evoluídos, nós colocamos fogo na mata, né? Por exemplo, num tempo de calor desse, né? Evolução perfeita, né? Então, importante a gente saber disso. Muito bem. Vamos continuar aqui. Fonte. Oi. É porque tem momentos que o áudio está travando. Tá. Quem tiver com a câmera ligada, é só desligar a câmera. Isso ajuda, facilita a conexão de dados. Pode ter muita gente com a câmera ligada, isso pesa, e aí a minha fala aqui vai dar desconexões. Pode ser? Se vocês ficarem com o microfone e câmera desligada durante a apresentação de slide, facilita a nossa comunicação. Tá bom? É porque eu não posso desligar aqui, senão vocês não conseguem ver nem os slides meus. Tá? Então é importante. Né? Mas vai falando isso assim, porque aqui para mim não muda nada aqui. Bom, continuando. Essa capacidade, então, de reconhecer, de identificar quantidades, nós chamamos de numerosidade. Não é número ainda. Nós, humanos, chamamos isso de numerosidade ou de senso numérico. Agora, isso aí, gente, somos nós, humanos, que definimos isso, tá? Isso é uma definição humana. Porque nós temos depois a cultura do número, e aí, então, vamos dar a essa capacidade de identificar a quantidade um nome parecido com número. Então, numerosidade, tá? Que é a nossa capacidade de identificar quantidades e de fazer comparações entre quantidades. Ou senso numérico. Tá bom? É apenas um conceito. Então, numa questão de exercícios, por exemplo, a gente pode fazer, ou se um dia você fazer uma prova, por exemplo, de seleção, e aparecer lá como é chamada a nossa capacidade de identificar a quantidade e fazer comparações, deve estar lá nas opções, o senso numérico, numerosidade, assim, esse é o nome que se dá a isso. Tá bom? Os animais não sabem disso, tá? Nós é que sabemos disso. Ok? Muito bem. Então, é o seguinte. A fileira dos números. A fileira dos números é o seguinte. Quanto maior a diferença de uma quantidade e outra, mais rápido é a sua identificação. Isso pode ser derivado de uma representação mental que nós chamamos de fileira de números, que está aqui, ó. Então, por exemplo, se eu tenho uma certa quantidade
E a diferença, eu ponho um monte de coisas aqui com um objeto, um monte de um objeto, e um monte de 7 objetos, isso vai ser mais fácil de identificar, porque quanto mais distante está as diferenças, mais fácil é a identificação. Por isso também, e é por isso que quando nós começamos a desenvolver os números, nós começamos a colocar os números em fileira numérica. Tanto é que quanto mais distante do zero, maior é o número. Tá? Isso é uma representação espacial numérica. Essa representação espacial numérica, ela foi construída a partir da noção de quantidade que nós tínhamos no nosso cérebro. E aí nós criamos a nossa fileira de números, que é uma habilidade espacial. Essa habilidade espacial, ela foi incorporada na habilidade matemática. Então, olha para você ver, a matemática é uma construção cultural humana que tenta representar e tenta lidar com a nossa capacidade espacial. E a matemática se desenvolve, então, teoricamente, pelos nossos estudos da história da matemática, por volta do século 8, 10 antes de Cristo, lá com os mesopotâmicos, com os egípcios e depois com os gregos, se desenvolve uma disciplina que tenta representar as diferenças existentes, identificadas de quantidades, que é natural em nosso cérebro, através de números, iniciando com pedras, com contagem de ovelhas, com gravetos, e isso passa a representar numericamente, quando montou então os números arábicos, nós montamos então aí uma diferenciação, e montou a diferenciação o seguinte, olha, quanto maior, mais longe do ponto zero, maior é o número. Tá? Então, essa fileira de números é uma tentativa